Vamos agora para a nossa apresentação da atividade. Da atividade não, da aula. Esse é o nosso primeiro assunto que a gente vai começar na aula de hoje. No início, nós trabalhamos com variáveis e na definição de variáveis que nós fizemos no início da disciplina, nós comentamos sobre dois grandes grupos de variáveis. São as variáveis simples e as variáveis compostas. Até agora, até então, nós só trabalhamos com variáveis simples. A partir de agora, a gente vai aprender esse novo conceito, que não muda muito, a diferença é quase imperceptível. Apenas a flexibilidade vai ser bem melhor de se trabalhar, porque ao invés de eu precisar criar várias variáveis, com apenas uma variável, eu consigo resolver um problema que eu precisaria de várias variáveis para resolver. Então, como é que funciona isso, né? O que é uma variável composta? É uma variável como outra qualquer. A diferença é que ela é capaz de armazenar mais de um valor. Então, se eu tinha uma variável, por exemplo, que eu definiria para guardar o código de um produto, por exemplo, se eu defino uma variável de código como um array, como um vetor, digamos assim, podemos chamar de vetor, eu estou dizendo que não apenas um código pode ser guardado, mas vários códigos podem ser guardados. Nesse exemplo de criação aqui, esse comando aqui, a gente está criando uma variável do tipo inteira, com o nome de código, onde ela é um vetor. A diferença é esses colchetes aqui. Então, se ela fosse uma variável simples, eu criaria simplesmente int código. Como se trata de uma variável composta, a gente faz uso dessa simbologia aqui dos colchetes. Ok? E aqui no final, quando eu vou instanciar, que na verdade isso aqui, como se trata de uma variável primitiva, a gente não estou instanciando um objeto, e sim apenas reservando espaço em memória, mas nesse caso, eu estou reservando 5 espaços de memória para essa variável. Ou seja, em outras palavras, é como se eu tivesse um armário com 5 gavetas. Em cada gaveta dessa, eu posso guardar um número inteiro. Teoricamente, é assim que funciona. Para cada uma das gavetinhas, a gente vai ter um número. Gaveta número 0, gaveta número 1, número 2, número 3, número 4. Por que de 0 a 4? Porque no Java, todos os índices começam sempre do 0, com raras exceções. Ok? Então, continuando, em cima desse conceito, a gente vai trabalhar com essa questão prática. Criar e povoar um vetor com 5 números inteiros. Apresente seus valores na console. Né? Esse conceito de povoar, você pode também encontrar um sinônimo aí chamado popular. Né? Ou eu falo povoar um vetor, ou eu falo popular um vetor. Tanto faz usar um termo ou outro, apenas uma terminologia. Mas o que significa popular, né? Ou seja, povoar um vetor? Quando eu defino, voltando aqui ao slide anterior, essa variávelzinha aqui, esse que foi criada nesse formato de comando, eu simplesmente criei as 5 variáveis, na verdade, uma variável com 5 espaços, com 5 elementos indexados, ok? Mas não significa dizer que eles já estão preenchidos. Então, quando a gente chama de povoar ou popular um vetor, significa dizer que eu vou colocar valores dentro de cada elemento do vetor. Então, se eu tenho um vetor que acabou de ser criado, esse vetor não está populado, ele não está povoado. Ele precisa ser populado, precisa ser povoado. Ok? Então, criar e povoar um vetor com 5 números inteiros. Apresente seus valores na console. Vamos agora chamar o nosso velho e bom Eclipse. Nós temos aqui eu vou cancelar isso aqui. Nós temos aqui o projeto da aula 13. Eu tenho aqui a classe de conexão. Tenho aqui a classe receba. Ok? E já tenho aqui o primeiro exercício montado para vocês. Estou abrindo agora. Aqui em cima, vamos lá. Criar e povoar um vetor com 5 números inteiros apresentes na console. Ok? Vamos entender agora. Eis aqui a linha que está lá no slide, exatamente como está lá. Int, abre e fecha colchetes. Vetor seria, no caso, a variável que lá, perdão, eu disse que está exatamente, não está exatamente. Aqui tem vetor, lá tem código. Ok? Mas eu tenho aqui uma variável que eu estou chamando de vetor. E
que essa variável está sendo definida como uma variável capaz de armazenar 5 elementos do tipo inteiro. Ok? E aqui embaixo eu estou povoando. Olha aqui o que é povoar, o que é popular. Aqui eu estou colocando a população de indivíduos que vai ser armazenada no vetor. Então aqui estão os indivíduos. Como trata-se de um vetor que só pode armazenar números inteiros, os indivíduos são números inteiros. Então o primeiro indivíduo que eu estou colocando aqui dentro, no primeiro elemento do vetor, é o número inteiro 822. O segundo indivíduo, 934. O terceiro indivíduo, 843. 754 é o terceiro, perdão, é o quarto indivíduo. E o quinto indivíduo, 664. Esses indivíduos estão populando esse vetor, estão povoando esse vetor, que foi definido com 5 elementos. Então o primeiro elemento começa do 0 e o segundo elemento começa, perdão, o primeiro elemento começa do 0, desculpe aí o erro. O primeiro elemento começa de 0 e o último elemento é o 4, totalizando 5 elementos. Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ok? E aqui embaixo eu estou apresentando cada elemento na tela. Estou usando o sysout aqui. Então aqui eu povoei, aqui eu populei o vetor, ele está todo populado, todo povoado. E agora eu estou apresentando, veja que aqui está até fora de ordem. Eu posso apresentar, não necessariamente eu preciso colocar na mesma ordem. Eu posso mostrar primeiro o terceiro elemento, depois o primeiro elemento, depois o segundo, e assim por diante. Vou botar na ordem aqui. Vou colocar aqui o elemento 0 aqui em cima. Ok? E o elemento 3 aqui, para ficar na ordem. Mas, inicialmente, você viu que não necessariamente eu preciso mostrar na mesma ordem. Eu posso acessar qualquer elemento do vetor, inclusive aqui na hora que eu estou povoando esse vetor, eu poderia ter inserido primeiro o valor no último elemento, depois no elemento 2, depois no 0, depois no 1 e por aí vai. Ok? A ordem não interessa, eu posso acessar qualquer elemento em qualquer ordem. Ok? Então vamos testar esse programinha. Esse programinha está fazendo só isso. Ele declara o vetor com 5 elementos, popula o vetor e apresenta-o na tela, todos os elementos, do elemento 0 até o elemento 4. Vamos fazer isso? Ctrl F11. Está rodando. Está pensando. Agora rodou. Abriu o nosso console. Vejam que agora ele está apresentando na ordem que eu apresentei aqui. Se eu trocar aqui pelo menos o 0 pelo 1 aqui, colocar primeiro 1, depois o 0, o que é que vai acontecer aqui? Esse 822 vem para cá e o 934 vai para lá. Vamos rodar? Olha aqui, tá vendo? O 822 está sendo mostrado depois do segundo elemento, né? O primeiro elemento, no caso, é o 822, está aqui o elemento 0, mas ele foi mostrado depois do segundo elemento. Então a ordem não interessa, ok? Só consertando aqui, voltando ao que estava, botar 0 aqui e 1 aqui, ok? Dúvidas até agora, Tatiana? Temos sim, do Paulo Cruzeta, aluno José Carlos. Vamos Existe diferença se colocar os colchetes antes ou depois do nome da variável no momento da declaração dela? A regra é essa. Se eu colocar antes, ok? Veja, mostra aqui, por favor, Billy. Veja que o Eclipse não está aceitando, tá vendo? Ele está recusando, ok? Então essa é a regra. Eu preciso informar primeiro o tipo e depois colocar o colchete, porque trata-se de uma sintaxe, ok? Mais alguma dúvida? Não temos mais dúvidas. Ok. Então, continuando, vamos então agora partir para o nosso slide. Segunda problemática, né? Criar e povoar um vetor com 5 números inteiros utilizando iterações. Apresente seus valores. Ok? Agora sim a gente vai começar a programar, né? Porque até agora eu só fiz apresentar como se cria o vetor e como se popula. Mas agora a gente vai começar de fato a fazer um pouco de programação em cima de vetores. Ok? Qual a diferença de usar iteração, né? Iteração, para quem não está lembrado, tem muito a ver com repetição, não é isso? Ou seja, aqui eu tenho uma repetição. Aqui está a questão 02.1, que está postada lá no aula para vocês.
Aqui tem a criação do vetor, do mesmo jeito, não mudou nada. O que mudou é que, vamos lá olhar para a questão anterior. Eu estava fazendo linha a linha. Mas imagine, não é? Imagine que ao invés de 5, fossem 500 elementos. Puxa vida, imagine você ter que colocar agora 500 linhas aqui, né?